Ministro Maílson, bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Obrigado pelo convite. Boa tarde, ministro Aldo Rebelo. Ministro Maílson, eu vou começar com o senhor, por gentileza. O que se faz com a Petrobras? Porque nós chegamos à conclusão de que temos hoje o que eu tenho chamado aqui de puxadinha institucional. Não é uma empresa privada completamente, mas também não é uma estatal. E não é uma estatal porque o governo não pode decidir sobre toda a questão dos preços. Isso tem incomodado vários governos, desde a mudança, obviamente, do regime de administração da Petrobras com a política de preços lá no governo Temer. Nós temos um momento que é atípico, mas temos uma alta do petróleo por questões que a gente não pode controlar. Tivemos a pandemia e também agora essa guerra na Ucrânia. E, por fim, a gente tem, obviamente, agora essa notícia do novo comando da Petrobras. O que fazer com a Petrobras, ministro? Olha, se eu pudesse dar essa resposta e ela virasse uma realidade, eu diria privatizar, né? Porque a Petrobras é uma empresa de uma época. Naquela época era discutível se o Brasil deveria ter ou não uma estatal de petróleo. E estatal, nas economias modernas, se justifica quando há uma falha de mercado, isto é, o setor privado não tem as condições financeiras, de gestão, operacionais, de crédito, para atuar naquele segmento que é fundamental para a economia brasileira. O que é que se espera, e isso aconteceu no mundo todo, do fim do século XIX para cá? Quando o setor privado supre essa falha, é hora de privatizar, porque a percepção, isso já se comprovou na maioria esmagadora dos casos, o setor privado opera muito mais eficientemente do que o Estado, não é? Então, além disso, a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Como a gente sabe, ela tem acionistas privados e o acionista controlador, que é a União. E exerce um monopólio, né? E como todo monopólio, deve estar sujeito a uma regulação, né? O que a gente vê no Brasil, sobretudo em alguns segmentos da área política, é que a Petrobras tem uma função social. Com todo respeito para quem diz isso é uma arrematada tolice, né? O papel social da Petrobras não é baixar o preço da gasolina, do óleo diesel ou do gás de cozinha para vender abaixo do que ela paga para a compra da matéria-prima. Ela ser eficiente, exercer o seu papel, garantir o abastecimento e assim por diante. O que a gente tem visto, sobretudo no governo Bolsonaro, é a ideia de que o governo pode forçar a Petrobras a vender abaixo dos preços que deveriam prevalecer diante dos custos de produção, né? E isso a gente já viu o que aconteceu em outros governos, foi um desastre.